Marcos capítulo 10, versículos 32 a 34. Diz o seguinte o texto sagrado: Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. Feche seus olhos, vamos ter um momento de oração. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua santa palavra lida. Peço que o Senhor aplique aos nossos corações, que os nossos corações se encontrem contritos e solos férteis para a multiplicação e florescimento do seu evangelho a 30, a 60, a 100 por 1. Eu peço também que eu me encontre como obreiro fiel, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você acabou de ouvir uma fala de Jesus que é, no mínimo, desconfortável, principalmente se você ainda não crê no Rei. Ele não promete uma vida mais leve e suave. Ele descreve um caminho que parece o caminho de prejuízo. E mesmo assim, Ele é que vai na frente. A gente vive tentando evitar esse tipo de rota. No celular, quando nós estamos no GPS da vida, a gente escolhe aquele caminho que vai nos poupar tempo, que dói menos e que dá mais controle para nós. E sem perceber, a gente começa a achar que verdade e bem sempre deveriam vir no formato de atalho. Só que aqui acontece o oposto. Jesus, ele chama os discípulos de lado e ele fala com uma clareza quase chocante. Ele fala sobre rejeição, condenação, humilhação, morte. E então termina com uma palavra que parece impossível de encaixar nisso que ele acabou de falar. Ressuscitará. Então, antes de você desligar por achar que isso é religião para anestesiar a realidade, considere esta pergunta: que tipo de líder avisa o pior, não foge e ainda assim continua indo à frente? Que tipo de líder faz isso? Agora, para entender porque Marcos nos contou essa cena desse jeito, a gente precisa dar um passo atrás e olhar o contexto da passagem. Marcos, se os irmãos lembram, que já estamos um bom tempo nesse bloco, ele abre o evangelho dele no capítulo 1, anunciando as boas novas, o evangelho, o princípio do evangelho a respeito de uma pessoa, só que essa pessoa não é qualquer pessoa, é o Cristo, ele é o Rei, ele é o Filho de Deus, ele tem o DNA do próprio Deus, e desde o início, Marcos, ele deixa claro que para receber essas boas novas envolve seguir aquele que é a mensagem, a pessoa de Jesus. Isto é, caminhar no caminho que ele mesmo escolheu. Por isso, João Batista, por exemplo, ele surge preparando o caminho do Senhor. É um caminho que nós não escolhemos, mas que o próprio Deus escolhe, que João Batista anuncia, e em seguida Jesus proclama que o reino chegou, chama as pessoas a virem após ele. O evangelho então não é só notícia,
é convocação para a lealdade. À medida que Jesus, ele revela a sua autoridade e vai nos conduzindo nesse caminho do novo êxodo, da nova libertação, até a liberdade completa dos nossos pecados, Marcos, ele nos mostra que esse caminho necessariamente passa por conflito. A oposição começa a crescer, até virar conspiração para matar a pessoa de Jesus. Sinal de que a cruz não é um acidente tardio que Marcos ele vai registrar mais tarde, mas algo que já está se desenhando desde o início, no capítulo 3, capítulo 2 da própria narrativa. E a grande virada acontece no bloco que nós estamos, a partir do capítulo 8, versículo 22, até o capítulo 10, até o final do capítulo 10, que começa com um cego que ele é curado em etapas, porque parece que os discípulos ainda assim, tendo deixado seus trabalhos, seguindo Jesus, indo evangelizar de porta em porta, ainda assim, eles não estavam enxergando quem era o Messias, assim como nós muitas vezes não enxergamos, e precisamos mais uma vez de clareza, e essa clareza vem no caminho, quando abraçamos o caminho da cruz, e Jesus Cristo ali ele vai forjando os seus discípulos, e os seus discípulos, assim como o cego que é curado em etapas, vão vendo cada vez mais com clareza quem é o rei, e os discípulos vão aprendendo aos poucos a enxergar quem Jesus é. Após a confissão de Pedro, Marcos ele redefine Messias e discípulo. Não existe glória sem sofrimento, sem seguimento, sem cruz. Não existe. E nós estamos nessa rota, juntamente com Jesus, nós, discípulos do Rei, a caminho a Jerusalém, que em Jerusalém é quando chega o clímax. Jesus, nesse caminho, que ele sabe o que já vai acontecer com ele, ele vai adiante, mas só que, enquanto Jesus vai adiante, os discípulos estão sempre com dificuldade de entender os valores do Rei, e do reino, e não só isso, eles oscilam entre assombro e medo, e Jesus Cristo vai instruir com clareza sobre o que está para acontecer. Assim, Marcos, ele vai nos preparar para o que nós vamos ver hoje, que no caminho da cruz, os discípulos devem seguir a Jesus, submetendo-se ao caminho que ele escolheu, e não que nós escolhemos. E a primeira escolha que nós iremos ver de Jesus é que Jesus, ele decide ir na frente em direção à cruz. Veja comigo o versículo 32, acompanhe comigo na sua Bíblia, versículo 32 diz o seguinte: estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Veja só, Marcos, ele quer que o leitor, nós, entendamos que seguir a Jesus não é um estado, não é uma identidade abstrata, mas como nós já estamos vendo, é um trajeto com direção definida, e a direção aqui, ela vai desembocar na cruz. Jesus Cristo, ele nos mostra que ele vai subindo para Jerusalém, onde é o ato final. Por isso o caminho assusta os discípulos, porque eles estão nesse caminho da cruz sabendo o que vai acontecer, mas só que eles ainda não vão sofrer o que o Rei Jesus ele sofre, e ainda assim aquele que deveria estar mais assustado não está tão assustado assim. Ele está subindo em direção ao local que vai ser o ápice do conflito, Jerusalém. E ele não está só indo para lá com destemor, com coragem, mas ele está indo à frente dos discípulos. Jesus ele vai adiante, e esse adiante
é que ele constantemente está à frente dos seus discípulos. Você lembra quando Pedro ele quis passar à frente de Jesus, ele vai para trás de mim. Jesus Cristo, ele não foge do que o aguarda, ele segue a marcha e é ele que guia o grupo no caminho da cruz. Jesus Cristo, ele escolhe, ele voluntariamente vai e ele está indo à frente dos discípulos. E enquanto Jesus está indo à frente dos discípulos, dessa maneira, os discípulos estão indo atrás como? Vamos ver. Versículo 32. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. Veja o estado dos discípulos. Os discípulos, eles estavam admirados, mas essa palavra ela fica melhor traduzida como atônitos. Eles estavam assombrados, mas só que eles não estavam assombrados naquele momento. Eles estavam assombrados continuamente. O verbo tem essa ação de continuidade, indicando um estado emocional persistente nos discípulos. A liderança de Jesus, em vez de acalmar eles, não estavam fazendo isso. Eles estavam se expondo ao abismo da expectativa que eles tinham do rei, do filho do homem, que a gente vai ver mais uma vez esse título, e o sofrimento e o caminho real da cruz. Eles estavam atônitos, assim como a gente viu no capítulo 10, versículo 24, que os discípulos, eles estavam com a mesma palavra que está aqui, assombrados, quando Jesus Cristo, ele diz, no jovem rico, que nós já vimos, que nenhuma pessoa rica é capaz de entrar no reino. Isso assombrou os discípulos, porque somente Jesus pode colocar as pessoas no reino de Deus. Veja o quão assombrado eles estão, indo no caminho da cruz, juntamente com seu rei. E eles estavam seguindo ele, ou como na Nova Versão Internacional diz, e os que seguiam, parece que existia uma parte ali junto com os discípulos, não era só os discípulos. Então os discípulos estavam atônitos e assombrados, mas dentro também dali tinha um outro grupo, ou os discípulos estavam dentro também desse grupo, que os seguiam, ou seja, que seguiam os discípulos de Jesus, e essas pessoas estavam tomadas de apreensões. Elas estavam temerosas, essa é a palavra. E também está no imperfeito, ou seja, algo contínuo, algo persistente, que estava ali não só com os discípulos, mas também com as pessoas que estavam ali próximas. Isso descreve um medo contínuo dos discípulos. Veja que esse termo aparece algumas vezes em Marcos, ali conectado aos discípulos. Aparece no bloco que nós estamos vendo, no caminho da cruz, lá no capítulo 9, versículo 32, quando os discípulos recebem a notícia de Jesus, é necessário que eu morra, que eu sofra, que eu me entregue. E os discípulos ficaram temerosos de perguntar algo mais sobre isso, de interrogar o rei Jesus sobre isso, de tão assustador que era essa notícia. Mas os discípulos, eles não temeram só nesse momento. Se você voltar mais o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 50 a 52, você vai ver que houve novamente um grande temor dele. E por que é importante a gente resgatar isso? Porque o temor, lá no capítulo 6, versículos 50 a 52, está
conectado ao coração endurecido dos discípulos. Os discípulos estão com medo, estão com o coração endurecido, apesar de estar na trajetória do caminho da cruz. E não são eles que estão indo à frente, mas Jesus Cristo que está indo à frente. E a última vez que mais uma vez essa palavra aparece, vocês lembram quando Jesus acalmou a tempestade, capítulo 4, versículo 41? E o temor deles ali estava associado por falta de fé. E logo depois, no capítulo 5, vai vir a parábola que faz com que a gente entenda o princípio do reino, lembra? Que somente os corações contritos e quebrantados é que vão ser semente para florescimento do Evangelho. E parece que ainda assim, os discípulos não estavam nesse estado, no caminho da cruz, caminhando lado a lado com o Rei Jesus. Marcos, ele descreve uma comunidade em marcha com um clima emocional prolongado. Não é um susto passageiro, é uma tensão sustentada ali, de que o conflito, de que a trama de destruir a Jesus, de que o pior, que o palco do choque final está montado. E veja a atitude de Jesus ainda, ele que vai para a cruz, meus irmãos, não é os discípulos. Olhe diante dessa situação emocional, o que é que Jesus faz? Versículo 32 ainda, e Jesus, tornando a levar novamente, está no original esse novamente, mas na minha tradução não aparece, então, Jesus tornando a levar novamente, a parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo. O que é que Jesus faz então? Jesus novamente, então era algo corriqueiro que Jesus fazia, ele vai e seleciona parte os 12 dentro daquele grupo, e ele faz uma instrução privada para eles, e em vez de Jesus ele surfar, ou ele aumentar o medo e o terror desses discípulos, ele não faz isso. Ele pastoreia o medo desses discípulos com ensino. O discipulado não é conduzido por clima emocional, mas por sustentação da verdade revelada do Evangelho, que Jesus Cristo constantemente está consolando seus discípulos. Ele começou, ele passou, ou seja, isso é central. O medo não é o fim da narrativa, mas é o cenário para que Jesus ele comece a trazer mais entendimento, mais clareza e consolação para os discípulos, sendo que não eram os discípulos que iriam morrer naquele momento, mas era Jesus Cristo. Jesus ele está transformando a ansiedade em entendimento. Ele não diz, olha, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Jesus, ele não tenta evitar o sofrimento, ele não dá meias verdades para os discípulos, mas ele vai chamar de lado os discípulos, e ele vai educar com a verdadeira esperança, que ele não vai omitir a cruz. Nós vamos ver no decorrer do texto. O que a gente aprende até agora aqui com Jesus? Que ele não esconde a rota do discipulado, ele não terceiriza o caminho, ele não chama o povo para uma névoa emocional, mas ele chama para o entendimento real da fé. E isso deve mexer com os nossos corações, e cada um de nós tem que fazer uma pergunta diante dessa atitude do Rei Jesus, do caminho da cruz. Onde nós temos tentado seguir Jesus, mas exigindo que Ele vá atrás de nós, sendo que é Ele que tem que ir na nossa frente. Ou quando Ele vai na nossa frente,
qual é a nossa reação de Ele assumir o controle da nossa vida e nós passarmos pelo caminho da cruz? Em que área nós estamos obedecendo com os pés, com as mãos, mas resistindo no nosso coração? Através do medo, através do orgulho, através do controle. Se Jesus vai à frente, nós não precisamos ser o motor da situação. O medo, ele não precisa direcionar o futuro, mas pode ser um sinal, esse medo, que nós não somos o dono da rota, e que esse caminho é difícil sim, e que Jesus Cristo, Ele passou por esse caminho, e nós como discípulos do Rei não somos maiores que o nosso Mestre. Jesus, Ele não vai apenas à frente, Ele também explica porque o caminho é assim, e nós vamos ver isso na sua segunda escolha. Nós estamos vendo que no caminho da cruz os discípulos devem seguir a Jesus, submetendo-se ao caminho que Ele escolheu, não que nós escolhemos. E a primeira escolha de Jesus é ir à frente em direção à cruz, versículo 32. A segunda escolha de Jesus é entregar-se na cruz, versículo 33. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Diz assim: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue. Então veja, Jesus Cristo, Ele chama à parte os seus discípulos, e em vez dele falar coisas boas, bonitas, positivas, pensamento positivo, não. Ele vai dizer assim: ei, presta atenção, que nós estamos subindo a Jerusalém. Perceba, ele encara o caminho que ele vai enfrentar como compartilhado com os seus discípulos. Jesus Cristo está dizendo: esse caminho para a cruz é um caminho difícil, é um caminho que eu vou percorrer, mas que vocês também vão percorrer. Isso torna o anúncio mais confrontador. Não existe discípulo real sem acompanhar Jesus na direção que Ele escolheu. Quem é discípulo do Rei Jesus vai trilhar o caminho que Ele trilhou. E Ele diz: e o Filho do Homem será entregue. Jesus, Ele não se apresenta como um herói trágico. Como Filho do Homem, Ele anuncia a sua humilhação. Nós já vimos diversas vezes esse título aparecendo em Marcos. Sabemos que esse título, Filho do Homem, se refere a Daniel capítulo 7, onde essa pessoa, ela tem o poderio do Deus Todo-Poderoso, e ela vai trilhar o caminho de purificação do povo de Deus. Então, as pessoas, quando liam Daniel capítulo 7, via todo o poder, toda a ostentação, tudo que foi dado a essa pessoa, imaginava alguém que não correspondia ao que Jesus está falando aqui. E Jesus está falando justamente que o Filho do Homem, na verdade, é esse Rei Todo-Poderoso, mas ele tem que passar pela humilhação. A sua identidade messiânica de Rei e de Deus Todo-Poderoso, ela está ligada ao desfecho que ele irá passar aqui. O Filho do Homem, capítulo 8, versículo 31, ele sofre. O Filho do Homem, capítulo 9, versículo 12, ele é tratado com desprezo, ninguém esperava isso, os judeus nunca imaginariam isso. O Filho do Homem, capítulo 9, versículo 32, ele vai ser traído, e ele vai ser entregue por mãos humanas. E a gente vê depois que essas mãos humanas, Marcos vai descrever como mãos de pecadores. Esse é o Filho do Homem. Agora perceba como Marcos abre o seu evangelho quando ele vai falar desse título Filho do Homem. Só aparece 2 vezes, no capítulo 2. E vai descrever o Filho do Homem, de fato,
como um ser todo-poderoso. Porque capítulo 2, versículo 10 vai dizer que ele perdoa pecados. O Filho do Homem veio para perdoar pecados. E capítulo 2, versículo 28 vai descrever o Filho do Homem como o Senhor do sábado, o Senhor do descanso. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor do cosmos. Mas o Senhor do cosmos, Ele vai ser tratado com desprezo. Ele vai sofrer. Ele vai ser traído, Ele vai ser entregue. E perceba que o verbo ser entregue, alguém está entregando Ele. Quem está entregando Ele? O Deus Todo-Poderoso. Faz parte do plano divino entregar o Filho do Homem. Entregar a quem? Aos principais sacerdotes e aos escribas. Jesus, ele não fala genericamente, serei rejeitado. Ele nomeia aqueles que o vão rejeitar. O anúncio é extremamente claro. Ele não deixa os discípulos na cegueira. Ele clareia totalmente o caminho que os discípulos, mesmo com medo, aterrorizado, é isso que Jesus fala para eles. Jesus Cristo, ele não está enganando ninguém. E ele vai falar coisas mais pesadas, meus irmãos. Ele vai descrever o que é a cruz, além disso aqui que eu falei. Ele vai dizer, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. A clareza de Jesus chega ao veredito final. Ele não descreve apenas hostilidade, ele descreve uma sentença formal sobre ele. O Evangelho, ele não romantiza o caminho. Ele chama a morte de morte. E ainda assim, o Deus Todo-Poderoso está no controle de todas as coisas. E Jesus Cristo não fala só do lado dos judeus, mas ele diz ainda com ênfase aqui, Marcos fala, e o entregarão aos gentios, a segunda entrega, né? Primeira entrega aos principais sacerdotes e os escribas, e a segunda entrega dos romanos, os gentios. Isso prepara lá no capítulo 15, que a gente vai ver que Jesus de fato é entregue aos gentios, ele é entregue a Pôncio Pilatos. Isso acrescenta um ponto importante na narrativa, a menção aos gentios universaliza a responsabilidade humana sobre a crucificação de Jesus. Jesus Cristo, ele decide voluntariamente ser entregue, sabendo que a humanidade tem total responsabilidade, e ainda assim ele decide se entregar por causa dessas pessoas. Nós não estávamos aqui, mas somos responsáveis por isso. A cruz, meus irmãos, não é uma surpresa para Jesus. A cruz não é um acidente. A cruz não é uma derrota fora de controle. É o Filho do Homem indo conscientemente para cumprir o propósito do Pai. Isso deveria fazer com que a gente refletisse. E se Jesus, ele conhece o caminho, e se Jesus, ele escolhe o caminho, porque eu vivo como se Deus, ele perdesse o controle da minha história, sendo que ele não perde o controle do seu filho. Quando o discipulado, ele me custa alguma coisa, será que quando o discipulado, ou seja, eu ser discípulo do Rei Jesus, eu seguir o caminho da cruz, me custa reputação, me custa conforto, me custa conveniência? Será que eu interpreto isso então, Deus me abandonou? O que será que a gente poderia falar para o Rei Jesus nessa situação? Ou será que a gente pode traduzir e dizer, Deus está me conduzindo?
Jesus, não se engane, ele não promete que o caminho será confortável. Ele se entregou nesse caminho, ele foi consciente para a cruz, e ele está falando: se você quer ser meu discípulo, vá consciente também. E Jesus, ele não para no sofrimento, ele termina o anúncio com a palavra que sustenta a nossa fé. Ele diz: ressuscitará, que será a terceira escolha de Jesus. Nós estamos vendo que no caminho da cruz os discípulos devem seguir a Jesus, submetendo-se ao caminho que ele escolheu, não que nós escolhemos. Primeira escolha que nós vimos de Jesus é ir na frente em direção à cruz, versículo 32. Segunda escolha de Jesus é entregar-se na cruz, versículo 33. E a última escolha de Jesus é ser ressuscitado após a cruz, versículo 34. E veja, não aparece na nossa tradução, mas eu já falei algumas vezes no início, que o autor ele usa muito uma palavra e aqui ele usa em cada sentença essa palavra, e muitos estudiosos, e eu concordo com eles também, ele fala que a cena agora vai descendo, vai caminhando numa descida em etapas, e hão de escarnecê-lo, versículo 34, e hão de cuspir nele, e açoitá-lo, e matá-lo, e depois de 3 dias ressuscitará. Está assim no texto. Então perceba, é uma caminhada que os discípulos do rei devem estar dispostos a caminhar junto com ele, porque no final terá a ressurreição. Vamos ver no texto, diz assim: e hão de escarnecê-lo, ou seja, zombarão. A zombaria não é um detalhe decorativo, revela a lógica do pecado. A lógica do pecado é tentar diminuir o Cristo, o rei, por meio do ridículo. O filho do homem, aquele todo-poderoso narrado em Daniel, ele será ultrajado. Agora, ele não vai ser só ultrajado, não. Ele não vai ser exposto só à vergonha pública, nesse nível. Veja o que é que o texto diz: cuspir nele, e cuspir nele. Jesus, ele não está adivinhando que ele vai sofrer, não. Imagina se você fosse levar uma cuspida, e você soubesse quem iria cuspir, e que se você escolhesse aquele caminho, certamente aquela pessoa iria cuspir. Jesus, ele descreve de forma concreta o que ele estava disposto a receber. E Marcos, ele vai registrar de fato que isso aconteceu depois, lá no capítulo 14 e 15. Veja o que mais Jesus passou antes da ressurreição. Então veja, você quer ressuscitar juntamente com Jesus, na plenitude? Olha o que ele passou: açoitá-lo. O anúncio vai do insulto para a violência institucional. Não é apenas desprezo popular agora, é punição aplicada por autoridades romanas. Capítulo 15, versículo 15, vai falar sobre esse açoite que os soldados fizeram. Não termina aí. E matá-lo. Marcos, ele não está construindo um suspense, está falando assim: será que Jesus vai escapar disso? O ponto é outro, é mostrar que Jesus, ele entra na morte, consciente, sabendo o que ele está fazendo, e isso prepara nós, leitores, a entender a cruz como parte do caminho de ser discípulo do Rei Jesus. Nós estamos seguindo os passos do Rei, e o Rei passou por isso. Agora não termina aí, o caminho da cruz, ele não terminará aí. O texto nos diz: mas
depois de 3 dias, ressuscitará. Alguém irá ressuscitá-lo, o Deus Todo-Poderoso, em seu plano divino, logicamente coadunado, combinado com o Filho amado. Ele diz: eu vou ressuscitar. E Jesus Cristo, olhando a ressurreição e a conquista que Ele trará para pobres miseráveis como nós, Ele escolhe passar por esse caminho da cruz, conscientemente, até chegar à ressurreição. Após a cruz, tem uma vitória certa. E essa vitória é o último verbo colocado nesses verbos, nessas ações aqui. É de esperança. No caminho da cruz, não é a derrota completa, mas é o caminho necessário para chegar na verdadeira vitória. A verdadeira vitória não é o concurso, não é a família que você está esperando, não é o casamento, não é a casa. A verdadeira vitória é a ressurreição dos mortos, é a conquista que nós, por extensão, recebemos através de Jesus. O Evangelho, ele é realista, o Evangelho, ele é esperançoso. A fé cristã não é mero otimismo, é confiança no Cristo que morre, mas que ressuscita. Meus irmãos, isso me lembra uma história que talvez vocês tenham visto já. Em 2010, no Chile, uma mina desabou e 33 homens ficaram presos a centenas de metros de profundidade nessa mina. Por dias, ninguém sabia se eles estavam ali vivos. Do lado de fora havia imprensa, havia família chorando, especialistas, máquinas. Um plano estava sendo montado, até que pelo furo estreito de uma sonda, veio um bilhete simples para aquelas pessoas que estavam do lado de fora, dizendo que eles estavam vivos no abrigo. E aquilo mudou tudo. Não era, agora vai ficar fácil. Era, tem vida, tem resgate. A esperança ganhou sentido. E o resgate não foi glória rápida, foram semanas e semanas de trabalho cuidadosos, ajustes, disciplina, orientação, até que muitos dias depois, uma cápsula desceu e um por um eles foram trazidos à superfície. E o que sustentou aqueles homens não foi o conforto, foi a certeza de que a história deles não terminaria no escuro. O último verbo que eles estavam pensando não seria ficaram presos, mas saíram. Em Marcos 10, Jesus faz algo parecido com os discípulos. Ele não esconde os verbos, as palavras duras. Entregar, condenar, zombar, cuspir, açoitar, matar. Mas faz questão de terminar com o último verbo. Ressuscitará. Se o último verbo é ressuscitará, então vitória não é pular a cruz, mas é permanecer com Cristo no caminho que Ele disse que os discípulos devem trilhar, até o fim. Até o fim. Quando a gente pensa em vitória, o que é que a gente imagina, meus irmãos? Jesus, ele redefine para a gente o que é vitória. Vitória passa pela cruz e chega na ressurreição. Qual glória rápida tem tentado seduzir você ou a mim para a gente pular essa etapa e se desviar e nem querer o caminho da cruz? Será que você e eu, nós estamos dispostos a obedecer a Cristo, quando obedecer vai custar? Lá no começo, a pergunta que ficou no ar foi: que tipo de líder
avisa o pior, não foge e vai à frente. Marcos respondeu, sem romance, sem maquiagem, é Jesus. Ele não esconde a rota, ele não terceiriza o caminho, ele conduz o povo amedrontado com clareza, e ele vai adiante rumo a Jerusalém. E aqui está o centro do texto: a cruz não pegou Jesus de surpresa, não foi acidente, não foi derrota fora de controle, foi escolha consciente do Filho do Homem para cumprir o propósito do Pai. Isso confronta a nossa mania de atalho. A gente quer glória rápida, a gente quer vitória sem passar pela fidelidade, mas Jesus redefine vitória, e essa vitória passa pela cruz e chega na ressurreição. O Evangelho é realista o suficiente para chamar humilhação de humilhação, e esperançoso o suficiente também para dizer que humilhação não é a última palavra. Você está lembrando? Os humilhados serão exaltados. É na ressurreição, é no novo céu e na nova terra. Então, se você já é cristão, onde é que você tem tentado seguir Jesus, mas exigindo que o rei, ele ocupe a posição atrás de você? Em que área você obedece com os pés, mas resiste com o coração? Se ele vai à frente, talvez o seu medo não seja o motor, seja o sinal de que você percebeu que não é dono da rota. Nós não somos dono da rota, Jesus é. E se você ainda não aceitou o Rei Jesus como único e suficiente Salvador, eu não te peço um salto no escuro, mas eu peço apenas honestidade com o texto que nós vimos aqui. Um líder que anuncia a rejeição, um líder que anuncia a morte e termina com ressuscitará, ele não cabe na categoria de mensagem confortável. Ou ele é quem ele disse ser, ou merece ser levado a sério o suficiente para pelo menos ser investigado. Que Deus, ele te dê coragem para trilhar esse caminho difícil, mas maravilhoso ao mesmo tempo. Que a graça de seguir a Jesus alcance o seu coração, e que você, assim como eu, renove suas forças para continuar no caminho e ter o privilégio de trilhar esse caminho que o próprio Rei, ele trilhou. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença para agradecer as boas notícias de salvação na pessoa do nosso Rei, na pessoa do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, que ele atendeu às mais altas esperanças do Antigo Testamento e nos conduz como grande guia, como grande inaugurador do caminho que trará a nossa completa libertação do pecado. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor Jesus, ele não afofa o caminho, ele fala como será o caminho, quão difícil é, quão assustador é. Mas Deus, nós queremos te agradecer, porque embora ele não esteja fisicamente conosco, o poder dele está conosco. O teu Santo Espírito selado na sua igreja, que derrama o coração do Rei em nossos corações, está conosco, e nós somos incapazes demais de trilhar esse caminho, e queremos agradecer, porque o poder do teu Evangelho é que se aperfeiçoa em nossa fraqueza, que tem o cumprimento completo, e o poder da sua ressurreição está atuando nos seus filhos, e nós queremos te agradecer, meu Deus, porque o Senhor não afofa o caminho, mas nos dá
todas as ferramentas e capacidades para trilhar esse caminho difícil. Deus, queremos te agradecer, porque a nossa esperança aumenta quando olhamos para o autor e consumador da nossa fé, aquele que inaugurou esse caminho da cruz e que completou o caminho da cruz. Isso nos dá segurança que, ao olharmos para ti, iremos encontrar a capacidade que não temos para não fadigarmos e nem desmaiarmos na dureza que é esse caminho. Senhor, abre os nossos olhos, ilumina os olhos dos nossos corações, para que possamos aceitar e abraçar o caminho da cruz, que é o caminho de todo discípulo do Rei Jesus a trilhar. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.